Inocentes Olhos de Mel. Do Lá vem. jeito que o Marcelo gosta. Lá vem. Eu quero fazer uma aventura moderna. Eu quero fazer uma aventura fantástica. Quero fazer uma aventura medieval. Vai firme. A história é a seguinte. Tem um lugar com a população pequena, mas que tem algum tipo de função importante. Se for uma cidade pequena, ela pode produzir um pescado que só naquela região tem, um fruto do mar que só lá que ele existe, um vegetal, um animal, alguma coisa, uma abelha que é criada lá e só lá vende um mel especial dessa abelha. É um lugar onde ela tem uma produção importante mesmo sendo um lugar pequeno, de preferência um lugar isolado, uma ilha. Por quê? Porque não sei se vocês prestaram atenção na sua vida, mas sempre que você tem uma historinha de suspense e terror, você tem alguns elementos que se repetem. Dificuldade na comunicação, restrição de espaço e gente burra. É isso que faz uma história de terror. Então, você tem esse lugar. E esse lugar, a população não é grande. E, num determinado momento, nasce uma criança. E uma criança muito bonitinha. Uma criança que todos gostam. Uma criança muito festejada. De um casal que não conseguia engravidar. Já tem até uma certa idade. E eles nunca conseguiram ter o filho que eles tanto sonhavam. E depois que eles têm essa criança e cuidam dela com todo o primor, carinho e afeto, a população abraça esse jovem ou essa jovem, você que escolhe, como filho de todos, e ela é muito querida, muito legal, muito bonitinha. Porém, de um determinado tempo para cá, os olhos dessa criança, que era um castanho clarinho, foram ficando em tonalidade de mel. Depois do quarto aniversário, quinto aniversário talvez, o olho foi clareando. E a partir do aniversário seguinte, os olhos com cor de mel bem forte, coisas estranhas começam a rodear essa criança. Acidentes, infortúnios, coisas que podem colocar muito prejuízo na conta de gente que não merecia. E isso sempre acontece com a criança perto. A criança passa a ser temida. A criança passa a ser odiada. Só que a questão é que, quando as pessoas tentam evitar essa criança, e elas começam a não se importar com ela e fugir dela, as coisas que aconteciam que eram ruins começam a ficar piores, a ponto das pessoas não evitarem mais e todos agirem com medo. O que vai acontecer é que alguém dessa cidade vai pedir ajuda. Se for moderna, para a polícia, para investigação, para alguém que vai lá e vê isso aí. Se for fantasiosa, para um grupo, para ver o que está acontecendo, porque essa criança é a origem desse mal. E os jogadores, os personagens dos jogadores vão chegar nessa cidade e vão testemunhar como a sociedade está mexida por conta dessa criança. E realmente coisas estranhas estão acontecendo de maneira inexplicável. Coisas mudam de lugar, coisas se alteram, acidentes acontecem o tempo inteiro. Menos com quem ela gosta, mais com quem ela não gosta. E de todas as maneiras, os jogadores vão tentar investigar se existe alguma coisa sobrenatural com essa criança. Magia? Fantasma morto-vivo? Detectar tendência nela? E a criança, hora nenhuma, age com maldade ou com ódio. Ela sempre age tranquila e não sabe por que as pessoas evitam ela, só que ela já está meio que acostumada com a reação. A investigação vai fazendo com que os jogadores, se for uma aventura investigativa, eles passem cada vez mais por situações que visivelmente estão sendo provocadas por alguém. Elas não são coisas aleatórias, elas são meticulosamente planejadas para eliminar pessoas que possam atrapalhar
o convívio da criança. Se for uma coisa fantástica, entidades, energias, forças vão atuar diretamente no mesmo sentido, até chegar ao ponto em que o grupo vai concluir que a criança sim é a fonte de tudo isso. A criança sim está fazendo isso acontecer. A teoria do porquê que está acontecendo é sua, cara. A criança é malvada, tem o Satanás, o capeta tomou conta, tem uma magia, uma maldição. Pode ter o que você quiser, porque o motivo dela estar provocando isso é falso. O que vai estar acontecendo é o seguinte: para que essa criança fique tranquila, todos dessa cidade, dessa vila, dão presentes para ela. E dentre esses presentes tem um boneco que dificilmente vai conseguir ser notado, porque ela sempre está com muitos brinquedos, anda com um carrinho cheio de brinquedo nele. Mas esse boneco é um boneco amaldiçoado. E o espírito, a entidade maligna que está fazendo todo esse reboliço está no boneco. E ele vai atacar e prejudicar todos aqueles que ele considera que vai prejudicar o menino. E aí nós temos o grande problema, porque o boneco nunca sai de perto do menino. E o boneco ele vai ser um tipo de entidade que vai dar trabalho para o grupo, independente do nível ou independente da história que você estiver contando. E o grupo vai ter que ficar contido para não machucar o menino, que é o inocente. Até que vocês consigam resolver ou não essa história. Isso daí é uma miscelânea de um monte de coisa que eu já vivi, que eu já vi, que eu já li, e inspirado diretamente num episódio de um Arquivo X, só que eles são bem mais explícitos lá, que a boneca da menina é o problema. Então eu só criei um suspense em cima do negócio. Pode aplicar, que eu acho que dá show isso aí. Ele me lembrou um pouco um episódio de Twilight Zone, que é... Como é que era o nome do Twilight Zone em português? Além da Imaginação. Além da Imaginação. Que é o do garoto que tem poderes cósmicos, né, de alterar a realidade. E aí a cidade inteira é refém dele, porque toda vez que ele é contrariado, ele simplesmente deseja que a pessoa desapareça, a pessoa simplesmente desaparece, a pessoa vai embora. E aí a cidade inteira é refém dele, tem que manter um moleque de, 7 anos de idade, sempre feliz, sempre contente, tudo que ele quer fazer do jeito que ele quiser fazer, todo mundo concorda, etc, não sei o que e tal. Entra um pouco nisso, ou seja, você tá refém de uma força superior que você não sabe como lidar. Eu lembro que no Twilight Zone eles cogitam matar o garoto, só que ele tem poderes de leitura, ele consegue ler mentes, então ele sabe que as pessoas vão fazer aquilo, e aí ele desaparece com as pessoas que vão fazer, e é quando o resto da cidade se rende do tipo, não vai ter o que fazer, a gente tá preso nesse inferno aqui o resto da vida. Então acho que tem um aspecto interessante, que é esse de uma percepção de impotência, eu acho que pode ser legal, das pessoas não terem uma ideia de como resolver aquilo, do tipo, a gente só entende que há um poder acima aqui fazendo isso, a gente não sabe exatamente o que é, quem é, como é e como evitar. E isso vai dar um medo permanente. Eu acho que esse pode ser um ponto interessante. E o segundo, que eu achei curioso, é justamente se você estabelecer que o garoto é inocente. Que não é ele. Ele é um elemento importante da história, mas que ele não tem responsabilidade sobre o que está acontecendo. Ele não tem controle também. Por isso até a idade muito curta dele, né? 4, exatamente, 5 anos. Exatamente. Tem que ser algo baixo justamente para ele não ter capacidade de entender, interpretar isso e, enfim. Usar isso a favor e de tentar ajudar também. O que tá no boneco é o quê? Um demônio? É um espírito? Até um alienígena vale, cara. É o que tiver. Você escolhe uma entidade que seja capaz de se manifestar, desde que ela tenha um nível equiparado de desafio para os jogadores. Porque aí fica aí de inspiração, né, cara? Você pode ser uma coisa feérica, né? Eu talvez fizesse uma coisa feérica. Que aí encaixa em qualquer tipo de aventura, né? Uhum. E tem uma coisa dos feéricos terem uma relação com crianças em geral, de querer de usar nos estratagemas, tem talvez uma conexão com o elemento de inocência também, enfim. Tem aquela coisa dos feéricos interpretarem errado a forma como os humanos lidam com emoções e extrapola, né? Exatamente, Bom, então tá aí essa dica de plot. O Skyrim falou que já vai usar aí na aventura de Ravenloft dele, ó.
Um construto mesmo que luta jiu-jitsu. Viu lá? Jujutsu. É o construto Royal Grace. Bora.